Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de língua portuguesa de hoje. Lembrando que as atividades que vocês irão fazer hoje será para a aula de hoje e a aula de amanhã, tá bom? Então vamos lá na página 41, ok? Lá na página 41, onde fala de olho na língua. Leia a seguir uma tirinha do personagem Agar, de Dick Brown. Então o Agar fala assim: eu não consigo acreditar nisso. Você é impossível. Todo ano é a mesma coisa. Peço uma pequena ajuda sua e você erra feio. Não posso confiar em você para fazer nada. Você não tem talento. Eu mesma faço isso. Droga, fracassei na pintura de ovos de Páscoa de novo esse ano. Ok? Então, você deve ter observado que Elga utilizou o pronome eu para fazer referência a si mesma, lá no primeiro quadrinho, né? Ela fala assim: eu não consigo acreditar nisso, né? Eu mesmo faço isso, tá? Então ela utilizou o pronome eu, né, para falar de si mesma. Ou seja, a pessoa que fala em uma determinada situação comunicativa, ali no caso é Elga. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham um nome, indicando as três pessoas envolvidas no discurso. Então, aqui nós temos a primeira pessoa, ou locutor, que é quem fala. Tá? Então, a primeira pessoa é o locutor, ou seja, quem fala. A segunda pessoa, ou locutário, ou seja, com quem se fala. E a terceira pessoa, ou assunto, né, de quem ou de que se fala. Tá? Então, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa. Quando os pronomes são empregados no lugar de substantivos, são denominados pronomes substantivos. Então, quando eles forem usados para substituir um substantivo, eles são chamados de pronomes substantivos. Por exemplo, assim, Bibiana é professora. Ela trabalha na Senec. Eu usei o ela para substituir Bibiana, tá? Então, é um pronome substantivo. É o caso do vocábulo eu, ali na tirinha, citado anteriormente. Caso estejam acompanhando um substantivo, são chamados de pronomes adjetivos. Então, quando eles não substituem, só acompanham, são chamados de pronomes adjetivos. Quando eles substituem o substantivo, ele é um pronome substantivo. Então, olha o exemplo aqui. Aqui embaixo, tá, gente? Acompanhe aqui embaixo. Ela ficou feliz com a notícia da gravidez. Ela substituiu o nome de alguém, né? Então, substitui um substantivo. Então, é pronome substantivo. Olha aqui embaixo. Meus colegas fizeram uma surpresa para mim. O pronome aqui, né? O pronome aqui ele está acompanhando colegas. Então, ele não está substituindo. Então, ele é um pronome adjetivo. Ok? Podem virar a página. Há 6 grupos de pronomes, como você pode observar aqui. Nós temos os pronomes. Olha aqui na florzinha, tá? Então, nós temos pronomes possessivos, pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes relativos, ok? Então, todos esses são tipos de pronomes. Vamos iniciar os nossos estudos pelos pronomes pessoais, ou seja, aqueles que substituem os substantivos, tá? Referindo-se a 3 pessoas do discurso, tá? Então, nós vamos iniciar então com os pronomes pessoais, tá? Aqueles que substituem um substantivo, tá? Então, olha aqui no quadrinho logo abaixo, pessoas do discurso. Singular, nós temos a primeira pessoa do singular, que é eu, segunda pessoa do singular, que é tu, terceira pessoa do singular, que é ele e ela, ok? E aí nós temos a segunda, o plural. Então, nós temos o plural, primeira pessoa do plural, que é nós, segunda pessoa do plural, que é vós, e a terceira pessoa do plural, que é eles e elas, ok? Esses, então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, são os pronomes pessoais do caso reto, que são utilizados para substituir um substantivo, ok? Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito de uma oração, ou seja, o termo sobre o qual se faz uma declaração. Então, ele é o sujeito lá de uma oração. Por exemplo, assim, eu falo, Bibiana está dando aula, tá? Quem é o sujeito? Quem é que está praticando a ação?
Bibiana, tá? Então, os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito de uma oração, ou seja, termo sobre o qual se faz uma declaração. Aí, fala assim, ela está estudando para a prova. Quem é que está estudando para a prova? Ela. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito, ok? Olhem aqui logo abaixo também, tá? Vamos acompanhando aqui. Logo abaixo tem um exemplo. Nós viajaremos no próximo feriado. Quem viajará no próximo feriado? Nós. Então, o sujeito da oração. O nós é o sujeito da oração. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito da oração. Devemos considerar as características do nosso interlocutor para nos dirigirmos de forma adequada a ele. Para isso, muitos fatores são levados em conta, tais como a idade, profissão, grau de escolaridade, posição hierárquica, entre outros. Na língua portuguesa, há os pronomes tu e vós que designam com quem falamos. Apesar disso, usamos frequentemente os pronomes da terceira pessoa para nos dirigirmos a alguém. Veja, Pedro, você encontrou sua mãe? Alguns estudiosos da língua consideram que se deve incluir as palavras você e vocês e a expressão a gente entre os pronomes pessoais. Então, eles não fazem parte, mas alguns estudiosos, falam que o você e vocês e a gente deveriam fazer parte dos pronomes pessoais, pelo fato de eles serem utilizados no lugar do tu, vós e nós, ok? Então, o você a gente usa no lugar do tu e o vós, e o a gente usa no lugar do nós. Então, por isso que eles falam que deveriam ser integrados aos pronomes pessoais. Como a língua é dinâmica, pode ser que elas ainda venham a fazer parte do grupo dos pronomes pessoais. Então, de repente, algum dia, elas podem fazer parte. Não há um consenso sobre o assunto, mas é certo que a utilizamos frequentemente em nosso dia a dia. Ok? Então, pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, tá? Singular, eu, tu, ele, ela. Plural, nós, vós, eles e elas, ok? No próximo vídeo, eu vou explicar então, a gente vai falar sobre os pronomes de tratamento, ok?